Muito bom dia, TV Alcance está presente hoje em frente ao Espaço Cultural Luciano Bastos, em Bom Jesus do Itabapoana, onde hoje dará-se início à exposição dos 160 anos do Padre Melo dos Açores ao Brasil. Hoje, às 9 horas, portanto, dentro de poucos instantes, será a abertura da exposição Padre Melo, 160 anos dos Açores ao Brasil. E a TV Alcance foi convidada para estar presente na abertura dessa linda exposição. Exposição essa que dentro de alguns instantes você vai estar vendo as imagens, também os dias e horários que você poderá estar aqui para também se deleitar e aproveitar curtindo essa exposição. Muito bom dia! Estamos aqui no Espaço Cultural Luciano Bastos, em Bom Jesus do Itabapoana, na exposição dos 160 anos do Padre Melo dos Açores ao Brasil. E nesse instante você vai acompanhar um show muito especial, a apresentação muito especial com o grupo Amantes da Arte, o festejado grupo aqui de Bom Jesus do Itabapoana, Amantes da Arte.
representa a cultura real de Bom Jesus, representa a alma bonjesuense. Nós temos poetas espetaculares, mas nós temos que conhecer. E vocês, quem não conhece, mais uma vez agradecimento ao Grupo Amor. Muito bom dia, amigos, a todos os telespectadores da TV Alcance. Continuamos aqui no Espaço Luciano Bastos, Espaço Cultural Luciano Bastos, em Bom Jesus do Itabapuana. E aqui ao meu lado está a diretora do Espaço Cultural e também a curadora dessa linda exposição dos 160 anos do Padre Melo, dos Açores ao Brasil. Cláudia Bastos, ela vai estar falando um pouco sobre essa exposição, linda demais. Ela, melhor do que ninguém, para nos explicar toda essa trajetória de Padre Melo e a exposição e fazer um chamamento para que você possa vir para estar presente aqui também, se deleitando nessa linda exposição. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Então, essa exposição em homenagem ao Padre Melo, ela dá início a uma comemoração durante um mês, né? Que vamos ter várias comemorações. Todo mês de abril? Durante o mês de abril, cada semana vai ter uma atividade, né? E ela tem início aqui no Espaço Cultural, porque esse espaço e o Padre Melo têm uma coisa muito em comum. O Padre Melo, ele já residiu nesse espaço, poucas pessoas sabem disso. Foi residência dele no início do século, né? Antes de ser colégio, era uma casa antiga, né? E ele, em 1910, mais ou menos, ele residiu aqui com a irmã e uma senhora portuguesa. E mais tarde, ele foi, quando o colégio se instalou aqui em 1930, ele foi professor do Colégio Rio Branco. Então, a relação do colégio com o Padre Melo foi sempre muito íntimo. Ele foi professor de português e professor de latim da escola. E adorava dar aula e gostava muito de crianças. O Padre Melo amava estar com os jovens, era uma cabeça muito alegre, muito dinâmica, e ele gostava de ensinar o português correto, né? E gostava muito de poesia, e os meninos gostavam de trocar ideias, e ele adorava ensinar. Então, por isso, esse espaço está fazendo essa exposição em homenagem a ele também por isso. E aí a gente conta, né, a história dele e da sua vida. O Luciano Bastos, ele tinha um grande acervo, que já era um admirador do Padre Melo. Então, ele tinha livros do Padre Melo, objetos, né, e muito material que eles guardavam. E a nossa missão é continuar guardando esse material e disponibilizando, né, como a gente está fazendo aqui hoje. Aqui vocês vão encontrar os originais dos livros dele, né? Muitos livros editados contando um pouquinho sobre a vida dele, fotos, né? E a gente colocou fotos da cidade, fazendo relação com as poesias, que ele escreveu muita poesia sobre Bom Jesus, né? Então é isso. Aqui nesse painel é uma linha do tempo da vida dele, né? Contando desde o nascimento dele lá nos Açores. Ele é açoriano, da ilha de São Miguel. Certo. Entrou para o seminário, né, com os 17 anos, e a gente vem contando a viagem dele dos Açores ao Brasil, os documentos, né, que ele tirou, passaporte, a saga da viagem dele para chegar a Bom Jesus. Quando ele foi transferido em 1899 para Bom Jesus, o único meio de locomoção para chegar de Niterói é por trem. Era o meio. Então era trem. Essa é a linha do trem, né, vermelhinha aqui, só que você pode ver que ele chega em Itabapuana. Então ele vem de Niterói à ponte de Itabapuana. Ele vem pelo trem da Leopoldina com a irmã e a dona Cândida. Dali de Itabapuana, ele faz uma baldeação num outro trenzinho que havia até Apiacá, que era a estação Boa Vista na época, porque o trem não tinha em Bom Jesus ainda, era 1899, né? E aí ele dorme em Apiacá, e só no dia 18 de junho de 1899 ele vai em Bom Jesus, a cavalo, porque era o único meio de locomoção possível para chegar a Bom Jesus, né? Então ele chega e encontra essa igrejinha simplesinha, né? Olha aqui uma outra foto dela. Certo. Essa era a foto da Praça de Bom Jesus quando ele chegou. Essa a praça principal aqui de Bom Jesus. Principal, sim. Era um pasto, né? Vamos dizer, né? Todo. E a igreja bem simplesinha.
Aqui ao lado nós temos uma foto da Praça Amaral Peixoto hoje, que antes era a Praça Santa Rita. E essas duas casas são as que deram origem à casa do prédio do Espaço Cultural hoje. Aqui, esse lugar que estamos. E essa é a Capelinha Santa Rita, que foi a primeira capela de Bom Jesus. Então, quando o Padre Melo chegou, havia essa recém-construída igreja, que era a nova, e essa aqui velhinha, porque eles abandonaram. Aqui era a matriz, aí depois eles construíram essa nova. Certo. Mas a cidade construída foi iniciada nesse entorno aqui. Então, o prédio do Colégio Rio Branco, ele acompanhou todo o surgimento da cidade, não é? É um prédio, é um patrimônio cultural da cidade, por isso, né? Então, ele vem acompanhando toda a evolução da cidade. Então, aqui, o Padre Melo, ele traz uma introdução à nossa festa. Quando ele chegou, nos Açores, é muito comum a festa do Divino, certo, que deu origem à festa de agosto, né? Não foi ele que trouxe. Quando ele chegou, ele assustou, falou, já tem essa festa aqui? Por quê? Aí ele viu que tinha alguns açorianos também em Bom Jesus, que era Manuel Seródio Vieira, né? Que era um açoriano, e outras pessoas que eram descendentes também de... Já trouxeram esse conhecimento, essa cultura. Isso. Na verdade, a festa do Divino, ela foi trazida pela família Teixeira e pela família Borges. Né? Era um casal Teixeira casado com uma moça Borges. E eu sou descendente de uma delas, tanto dos dois, tanto pelo Borges como Teixeira. Então, quando ele chegou, já havia essa festa, só que de uma outra maneira, não havia visitação nas casas, nem cantava o hino. E ele introduziu o canto do hino. O hino não é dele, é lá dos Açores. Então, o Alva Pomba, que é conhecido em Bom Jesus, né, amplamente, ele é cantado hoje porque ele introduziu. Ele era músico, ele gostava de música, né? Então, ele fez essa introdução desde o início, né? Então, aqui, essa casa é a casa onde ele morou. Foi ele que projetou essa casa. E é na Avenida Padre Melo que dá nome, que foi ele que abriu essa avenida. Ele era engenheiro, tinha múltiplos talentos, né? E ele projetou, ele idealizou essa rua Padre Melo, ela é de 1906. Nós estamos quase fazendo aniversário dela, um longo aniversário, né? Sim. E ele residiu nessa casa. Hoje só existe a torre, certo, né? A cidade, como era em 1910, era um distrito de Itapiruna ainda, não era cidade, né? Bom Jesus era um distrito de Itapiruna. Nessa data era distrito de Itapiruna. Ela já tinha sido cidade em 1891. Certo. Depois perdeu a autonomia. E o povo não conformou com essa perda. E sonhou com uma nova autonomia por muitos anos. E só conseguiu em 1938. Então, durante esses anos todos, né, o povo se unia, pedia, e ele escrevia as poesias e falava nos jornais. E aqui ele queria o bem-estar do povo, né? Ele entendia que não era só a coisa espiritual, a ação social também era importante. Então ele criou o Pequeno Lar em 1913. Ele fez uma sociedade com José Reinaldo Teixeira de Carvalho em 1913 para construir prédios para a população pagar em prestações. Ele criou em 1917 uma associação de melhoramento de Bom Jesus, que era voltado para uma série de coisas, as pessoas se cotizarem para criar coisas, né, para a cidade melhorar. Essa associação, em 1936, deu origem, ele se transformou numa nova associação chamada Pro Melhoramento de Bom Jesus. Esse grupo do Padre Melo, com outras pessoas ligadas, né, de Bom Jesus, que criou o hospital. Por quê? Igual eu estou te falando, a gente pertencia a Itapiruna, né? Então, aqui, Itapiruna não dava conta de mandar nada para cá. Então, era muito carente de tudo. Não havia um prefeito, não havia autoridade. Então, o Padre Melo ele era uma liderança, né, na comunidade, respeitado, né? E não só por católicos, mas por todas as religiões, porque ele respeitava todos, né? Então, eles se uniam
com ele, né, nessas ações. Ou seja, Bom Jesus, a história de Padre Melo para Bom Jesus é de vital importância. Todas as homenagens, então, ao Padre Melo ainda fica aquém, porque ele conseguiu militar em várias áreas e como aqui, Associação Pro Melhoramento, ele conseguiu trazer essa melhoria, trazer esse avanço para, antes de ser ainda um município, no caso Bom Jesus. Exatamente. Aqui nós temos uma chamada de chuvas em 34, falando que o vigário da localidade colocou-se à frente de uma improvisada comissão de socorros às vítimas da enchente. Para você ver as ações dele, ele não era só lado espiritual, ele tinha ações para a cidade. Ele fundou uma caixa rural em Bom Jesus, de apoio aos agricultores. Aqui o cofre dos pobres, em 1918, uma pessoa dizendo que ele era donativos para ajudar a população. Para a gente finalizar aqui, Cláudia, o Padre Melo, ele era professor, além de sacerdote, de padre, agrimensor, a gente vai mostrar as imagens ali, agrimensor, engenheiro, jornalista também. Ele, exatamente, jornalista, fundou vários jornais na década de 20, 40, né? E ele, aqui você vê uma foto dele no meio dos políticos. Ele escrevia nos jornais sobre a emancipação. Entendeu? Então ele recebia, aqui é um deputado que veio, né, na época. Aqui a inauguração da nossa ponte de cimento, em 1927, ele foi orador, ele recebeu no banquete, ele ofereceu um banquete para as pessoas. E o Monte Calvário, a gente não pode deixar de falar. O Monte Calvário, quando ele chegou, ele idealizou o loteamento do Monte Calvário. Ali era uma mata, né? Então ele levou um cruzeiro lá para cima e fez um planejamento, olha, ele fez a planta das ruas e das posses e sonhou com água lá em cima para poder levar a população. Só conseguiu em 28. Aqui ele está anunciando que a água ia chegar lá. E essa é uma foto do Calvário. Ele fez esse santuário lá em cima, né, de devoção. É o Cristo Rei. Levou uma imagem para lá, introduziu, e hoje está meio descaracterizado, mas o original é esse aqui. E ele fazia os livrinhos de poesia e vendia para ajudar nas obras. Ah, entendi. Ele fazia os seus escritos. Estão ali, ele fazia vários. E onde ele ia, qualquer cidade que ele viajava, ele levava e vendia para as obras que ele... Uma maneira de arrecadar fundos para poder estar ajudando nas obras, nos projetos para a cidade. Isso, exatamente. Aqui uma foto histórica que eu entendo também, foi quando Bom Jesus conseguiu um subprefeito de Itapiruna. Olha, 36, quase na véspera já da nossa autonomia. E aqui é uma foto nos altos da praça. É uma casa do Dr. Francisco Ferreira, que fica lá no alto. Ela está um pouquinho diferente. Ele aqui no meio, olha, recepcionando. E o subprefeito nomeado foi o Dr. José Vieira Seródio, que tem um busto dele lá na praça. Filho do açoriano, que era amigo dele, Manuel Seródio. Foi praticamente o primeiro prefeito, né? Subprefeito. Aqui é uma reunião que eles foram a Niterói, Padre Melo com as autoridades. Esse aqui é o Fernando Lopes da Costa, o fundador do Olímpico Futebol Clube. E eles foram para o ato da emancipação, que foi conseguido, né? E no dia 1º de janeiro, o Padre Melo faz uma missa campal. Isso aqui é uma foto na frente da igreja, né? É a missa que ele reza pela emancipação de Bom Jesus. Logo depois ele faz um mapa com aquele teodolito que lá na frente. Talvez o primeiro mapa de Bom Jesus, né? Foi ele que fez. E aqui a pessoa contando que ele percorreu a cavalo e às vezes a pé as divisas para fazer tudo corretamente, né? E é isso. Então, aqui é a festa do Divino, né? Ele em frente à matriz. Quando ele faleceu, ele foi sepultado lá no cemitério e depois ele veio para a cidade, para dentro da igreja nossa, né? Não sei se você sabe, né? E no dia 13 de agosto de 2007, os restos mortais deles vieram para dentro da igreja. E lá estão os símbolos sagrados da coroa, né? Que ele mantinha a tradição. Queria mostrar aqui o documento da imigração dele, né, dos Açores, como se fosse o passaporte, vamos dizer, né? Ele veio
De Hamburgo, o navio passou nos Açores, num navio chamado Argentina. E está aqui o documento. E aqui é a lista de embarque. O nome dele é Antônio Francisco de Melo, né? E veio de Portugal, né? Isso aqui foi uma pesquisadora que localizou esses documentos, né? Então venha aqui próximo à rodoviária de Bom Jesus do Itabapoana, no Espaço Cultural Luciano Bastos. Você vai estar aqui conferindo, traga seu filho, traga as crianças para que eles possam estar adquirindo e aprendendo, tendo esse banho de cultura. Espero que você, telespectador da TV Alcance, venha aqui também para conferir tudo. TV Alcance, um canal sempre perto de você.